Eba! Eu quero apresentar para vocês esse livro, O Pensamento de por Mulheres Negras. Foi organizado pela Joselina da Silva. E nesse livro tem a história da Sojourner Truth. Falei bonito, olha que coisa chique, Truth. E eu preciso contar a história para vocês. A Sojourner era uma mulher altiva, a sua oratória era segura e forte, e ela espantava as plateias do século XIX por causa dessa fortaleza, mas ela também causava muita admiração. Na verdade, ela gostava mesmo de incitar os seus opositores. Ela era uma mulher provocadora. Detalhe, ela era analfabeta. Ela tinha 1,80 m e a voz muito grossa. Talvez como a minha, não sei. Ela uma vez em um congresso, que ela participava, claro, como ouvinte, quem era ela para falar com aqueles homens poderosos todos, e aí questionaram se ela era mulher. Ela respondeu assim, tal debate é desnecessário. E abaixou a blusa dela e mostrou os seios. Nunca mais ninguém questionou se ela era mulher ou não. Em 29 de maio de 1851, quando ela tinha 54 anos, ela estava numa convenção dos direitos das mulheres em Ohio e ela lacrou com um discurso poderoso, respondendo a um grupo de pastores que afirmavam que as mulheres não deveriam ter os mesmos direitos que os homens porque eram fisicamente frágeis, intelectualmente débeis. Jesus foi um homem, não mulher, e a primeira mulher foi uma pecadora. E ao ouvir essa conversa, a Sojourner reagiu com um discurso lapidar. É interessante que o discurso dela tem duas versões. Um que é o mais palatável, que foi escrito por uma outra mulher para adequar aos ouvidos da intelectualidade da época, e o outro é o autêntico, porque num determinado momento ela ajudou a uma mulher jornalista a reproduzir esse discurso, e ela o fez mantendo as características da linguagem e da cultura dela, que era uma mulher negra que viveu escravizada há muitos anos e, portanto, com uma linguagem muito peculiar. Você quer conhecer o discurso dela? Será que foi o discurso palatável para a mídia da época ou foi o discurso real? Eu, se fosse você, clica aqui em cima e ouve o discurso dela. Porque é impagável para uma mulher que viveu escravizada até os 30 anos, que não sabia ler nem escrever, mas cheia de sabedoria e de conhecimento, tá? Vê aí o discurso. E foi muito interessante porque depois desse discurso houve um bramido de aplausos e as mulheres choraram e se deleitaram com o discurso dela, porque finalmente se viram representadas por uma ex-escrava. A Sojourner, com o peso das palavras e da postura dela, ela conseguiu então transformar todas as ironias e todos os sarcasmos que eram feitos diante da sua presença. Quando ela se aposentou, ela passou a discursar, digamos, para plateias menores e com poucas mulheres, com crianças, em rodas. E uma vez, numa dessas rodas, uma menina perguntou para ela, uma criança mesmo, Sojourner, você viu Adão e Eva?
Aí ela sorriu e respondeu: ah, querida, eu vou morrer e voltarei para casa como uma estrela cadente. E ela faleceu em 26 de novembro de 1883, em Michigan, onde até hoje existe um monumento em sua homenagem.